Olá pessoal, então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre tecnologias, oportunidades e mercado. Tá? Basicamente a gente vai ver também sobre gestão de inovação, né? Vamos rever um pouquinho sobre as promoções das vantagens competitivas, níveis de prontidão tecnológica, né? Vamos falar um pouquinho sobre novas tecnologias que podem ajudar pequenas empresas e ferramentas, né? Por exemplo, de marketing que também vai auxiliar. Tá? Então, de modo geral, a inovação tecnológica seria toda a novidade implantada pelo setor produtivo empresarial que visa aumentar então a eficiência do processo produtivo ou que venha implicar em um novo ou um aprimoramento da forma de se trabalhar o produto ou do produto final. Tá? Então, vamos lá, deixa eu só tomar minha aguinha para começar. Então aqui revendo rapidamente aqui, né, sobre inovação tecnológica, o que é tecnologia e gestão de inovação, né, para a gente então dar início, perfeito? Então, ou seja, já vimos que o manual de Oslo lá trata a inovação de modo mais amplo, né, produto, processo, marketing e organizacional. Tá? Então esse material tá naquele material online de vocês, perfeito? Já a inovação, né, tecnológica, ela atinge essencialmente produtos e processos que são relacionados com o aspecto dessas ofertas. Né? Além disso, então, precisa ser útil, precisa atender às necessidades do consumidor. Tá? Vocês já viram isso, né? Já estão cansados até de ouvir falar sobre isso. Como eu falei, né, a gente ia bater bastante nesse ponto. O que é inovação tecnológica? Então, conforme novas tecnologias vão chegando ao mercado, né, e vão interagindo ao mercado, as estratégias de negócio elas podem evoluir e favorecer, ou elas vão evoluir, né, e favorecer as empresas de diversas maneiras. Tá? Então, as inovações tecnológicas elas são verdadeiras transformações de processos, produtos e serviços através da criação de novas tecnologias, bem como a evolução do segmento de pesquisa e desenvolvimento. Então, basicamente, o objetivo de uma inovação é sanar numa necessidade. Lembra que a gente falou também sobre isso. Tá? E o que é essa tecnologia? Né? Até eu trouxe a própria imagem lá que tem no site de vocês, né? Que explica lá o que é a tecnologia na plataforma. Então, lá diz que tecnologia ela envolve um conjunto de técnicas de um determinado campo científico, que ela abrange o uso de ferramentas que possibilita a execução de tarefas de modo mais eficiente, mais rápido. Né? Miranda, em seu livro, ela diz que a tecnologia moderna seria a junção entre o saber e o fazer, a teoria e a prática. A gente acho que também comentou sobre isso em algumas aulas já passadas. Então, tecnologia é um produto da ciência e da engenharia, né, que vem envolvendo então um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. Né? É uma aplicação prática do conhecimento científico, né, da tecnologia, em diversas áreas da pesquisa. Então, as novas tecnologias são frutos do desenvolvimento tecnológico, alcançado então pelo ser humano, e tem um papel fundamental nesse âmbito de inovação. Tá? A gente pode citar, por exemplo, aqui, dentro do próprio agronegócio, né, todas as inovações que são aplicadas. Tá? Por exemplo, hoje em dia, uma única máquina dentro do agronegócio faz o trabalho de centenas, né, de mão de obra antes. Então, isso é uma tecnologia que foi aplicada visando, então, solucionar um problema. Né? E aqui a gente entra, então, em gestão de inovação. O que é e como transformar a sua empresa. Tá? Aqui a gente já começa a aprofundar um pouquinho mais. Então, aqui já vimos que o seu negócio ele não está inovando, né? Ele está parado. Lembra lá da escadinha rolante, né? Na verdade, ele nem está parado no tempo, ele está regredindo. E é por isso que a gestão da inovação é tão importante. Ela cria métodos e estruturas para que as ideias sejam geradas, sejam testadas e sejam principalmente colocadas em prática, visando então um resultado, uma melhoria para o seu negócio. Né?
Aqui, como ele fala, afinal, muito se fala na importância da cultura da inovação, dos ambientes também, né, que eu falava bastante, para uma empresa. Porém, trata-se simplesmente, digamos, de recrutar profissionais criativos? Não, né? A gente já até respondeu em aulas passadas, né? É claro que não. A gestão da inovação prova isso, né? Essa função sistematizada, digamos assim, é uma forma de uma empresa lidar, digamos, e estimular e implementar ideias inovadoras no negócio, transformando-as em solução, né? Não trocando os funcionários, mas sim organizando suas funções internas. E o que é essa gestão da inovação? O que vem a ser essa gestão da inovação? Agora abriu. Então, a definição de gestão da inovação mais aceita é a que trata então o processo de gerenciar novas ideias, né, da sua origem, a ideação, né, até a sua aplicação. Lembra que a gente falou que inovação é uma ideia aplicada? Só a ideia não é inovação, né? Então, até a sua aplicação na prática, de modo a criar, a gerar as ideias, né, inovadoras e torná-las em soluções úteis ao negócio, né? E qual seria o setor responsável por isso, então? Então, na prática, a gestão da inovação é normalmente executada por um profissional da área de RH, né? Em geral, não necessariamente. No entanto, então, no processo de construção de uma estrutura inovadora, participam pessoas de todos os setores, né? Lembra-se da gente sempre enfatizando que toda inovação precisa o quê? De colaboração. Todos devem estar envolvidos, todos devem participar, tá? E como sistematizar então essa gestão da inovação? Então, tratar a inovação como parte da estratégia de negócio significa então adotá-la como mecanismo que seja capaz de criar valor para a empresa. E isso exige o que? Uma participação dos gestores, né? Também uma capacidade desses mesmos gestores de identificar oportunidades e modificar o modo de trabalhar da organização, né? Para que assim ela seja capaz de conquistar resultados cada vez melhores com redução talvez de esforços, né? Aquela história, produzir mais e trabalhar menos, né? Então, para sustentar essa prática, um dos pilares da gestão de inovação é o uso de uma solução digital para processar e aplicar as ideias desenvolvidas, seja coletando dados do sistema de gestão ou seja em outros meios, né? Aqui vale destacar que algumas mudanças significativas ela deve ocorrer na dinâmica interna da empresa, né? Lembra, a gente falou sobre fluxogramas também, né? Então, ao começar pelo, digamos assim, mindset, né, que é aquele pensamento, comportamento e atitude dos colaboradores, né? É criar esse comportamento nos colaboradores, né? Lembra daquele ambiente que desenvolvia isso? Até eu citei, acho que o exemplo da escola de informática que eu trabalhei, né, que tinha um ambiente lá que era propício, que era próprio para os professores, digamos, passar um tempo ali entre uma aula e outra, tomar um cafezinho, e ali era onde então criava-se ou estimulava-se esse comportamento, né, para, digamos, que os colaboradores criavam ali, né? As aulas, por exemplo, se beneficiavam disso, né? Então, colocar uma ideia disruptiva em prática é uma coisa. Sistematizar a inovação como instrumento de geração de valor já é outra, né? E isso exige, então, uma cultura inovadora. Tá? Novamente, movendo, mexendo e falando sobre a cultura da inovação, né? Então, a grosso modo, os profissionais eles devem entender os objetivos a serem alcançados e os meios para fazer isso, tá? E para entender então os detalhes dessa nova dinâmica, a gente vai ver a seguir algumas das práticas adotadas por uma gestão da inovação em plena execução, tá? Então seria o mapeamento de oportunidades e ameaças, né? Lembra da FOFA lá, né? Do SWOT, né?
que ele mapeava-se as oportunidades e ameaças tanto interna quanto externa. Reformulação e revisão de processos visando a redução de trabalho, trabalhar menos, né? E otimização de atividade, né? Para produzir mais. Incentivo à criatividade, né? O exemplo do ambiente que eu acabei de citar pode ser também. Capacitação constante também é necessário, né? Coordenação e controle de atividades, né? Um sistema de gestão que faça essa coordenação e controle suas atividades, né? Gerando dados. Análise e otimização do uso de recursos, né? Humanos e tecnológicos. Então, o próprio sistema de gestão, coletando esses dados, também consegue trazer essa análise, né? Facilita essa análise. Construção e fortalecimento de relações interna e externa, né, à empresa. Novamente, voltamos à FOFA, né, ao SWOT. Identificação e desenvolvimento de talentos, né, que está um pouquinho sobre a capacitação constante também. Né. Mas, claro, aqui entra aquele fato, né, de se premiar aquilo que se desenvolve dentro da empresa. Né. A maioria das empresas que eu trabalhei que tem essa metodologia, vocês podem ver hoje em dia quando vocês chegam, por exemplo, vamos aqui, aonde que eu vi recentemente, se eu não estou enganado, foi no Bob's, né? Eu cheguei lá e vi a fotinho, não, foi no Subway, eu vi a fotinho lá do funcionário do mês, né? Então, é um desenvolvimento, é uma identificação, é uma aprimoração, é uma, digamos, até um incentivo, né, à criatividade. Isso dali que eles fazem, né? Que é a fotinho lá do funcionário do mês. E uma maneira bem simples de se fazer, né? Então tá. Então seriam esses, né? Aqui. Então são apenas esses aqui, no caso, né, são apenas alguns exemplos de formas de trabalho que dependem de uma gestão eficiente de recursos, né, à disposição que a empresa tem, e no caso aqui vocês podem ver que são mínimos recursos, né, para aplicar tudo isso daqui. Então as práticas elas podem ir além de acordo com as demandas de criatividade de cada empresa, claro, e de produção também. E aqui vale ressaltar, entretanto, que é fundamental contar com uma ferramenta de gestão, pessoal, tá? Com, por exemplo, um bom ERP, né, para gerenciar essas atividades, né? Eu falo bastante ERP, mas seria um gerenciador de recursos empresariais. Tá? ERP, se não me engano, em inglês é Enterprise Resource Planning, né? Que seria, resumidamente, isso, um gerenciador de recursos da empresa. Tá? Que é aquele sistema de gestão que vocês normalmente, né, possuem. Quanto mais amplo ele, mais informações ele coletar, mais informações ele disponibilizar, né, melhor vocês conseguem então chegar a essa eficiência. E com isso promover essas vantagens competitivas que a gente vai ver agora. Tá? Então, o primeiro passo aqui seria fomentar uma estratégia de gestão que inclua o mapeamento de oportunidades e risco em cada atividade. Então, resumindo, no primeiro caso aqui, o objetivo é coletar dados para gerenciar, né, ou gerar insights sobre possíveis novos produtos, novas prestações de serviços. Né? E, digo, além, né? Digamos aqui, a gente pode passar para um segundo passo, né? Com essas mesmas características, né? Você cria um escopo, um método de trabalho, né? De uma maneira mais apresentável, mais contínua, você consegue, então. Tá? Com, por exemplo, o exemplo do ERP, né? Da gestão. Tá? Então, você consegue não só fomentar essa estratégia de gestão, né? Mas você também consegue gerenciar, criar um escopo de trabalho contínuo. Somando a isso, então, temos a gestão de equipes criativa, né? Que é o cerne da ação disruptiva. Ela está na cultura inovadora dessa organização. Então, vale destacar a importância de lideranças que são capazes de motivar equipes. Né? Não ao contrário, como a gente, né, às vezes presencia em algumas empresas, né, que em vez de motivar, acaba desmotivando a equipe, cobrando demais sem dar condições de trabalho. Então, isso daí é desmotivar. Então, vale destacar essa importância. Líderes.
Então, por mais consciente que os colaboradores estejam em relação aos objetivos da empresa, né, de suas funções, é essencial que eles estejam enganjados nessa atividade, que eles estejam motivados com a atividade e com a sua gestão. Níveis de inovação. Tá? Então, o próximo passo aqui seria entender os níveis de inovação, né? Porque ele é essencial para compreender em qual ponto a sua empresa está quando você fala de como inovar, como transformar o seu negócio, né, posterior. Não basta simplesmente incentivar que seus funcionários sejam criativos, é necessário também direcionar essa criatividade, né? E a gente vai ver esses níveis aqui. Tá? Então, no primeiro nível aqui, que seria o aprimoramento, então, trata-se basicamente da aplicação da inovação incremental no negócio. Então, o intuito aqui é mapear tudo, né, apesar de que, digamos, esteja funcionando, né, ou esteja em prática, não está 100% otimizado, pode ser melhorado, né? E aí identificar quais desses caminhos percorrer para melhorar esse processo, serviço e produto, né? Então, o aprimoramento é o primeiro nível de inovação, né, que você deve considerar em seu negócio. Você deve aprimorar, ver o que não está 100%. Ou seja, depende da realização de uma visão global do gestor da sua empresa, né, ou de todos da sua empresa, para, digamos assim, você ter um entendimento do que funciona, né, o que pode melhorar, é aquilo que necessita de uma melhoria, né, e aquilo que talvez deva ser descartado. Então, novamente, é uma missão do, digamos assim, aquele que vai puxar a gestão, né, digamos, aqui eu vou usar a palavra gerente, tá? Mas pode ser, vocês viram os nexialistas, né? Acho que eu mandei o vídeo para vocês dos nexialistas. Então, nexialista, ou procurem nexialista, seria isso, né? A função dele. Segundo nível, expansão. Então, a compreensão de quais novos modelos de negócio você pode incorporar nessa organização, na empresa, né? Buscando maior participação no mercado, o que vai então impactar em novas reformas, né? Ou melhor, desculpa, em novas formas e reformas também, né? E também de garantir receitas e melhores oportunidades de crescimento. Então aqui é necessário que a empresa ela domine seu mercado principal, mas que esteja sempre aberta a oportunidades paralelas para a sua ação, digamos assim, tá? E que possa aproveitar esse mercado e às vezes oportunidades dele. Ampliá-lo. Tá? E o terceiro, que é o nível do risco, que trata-se então da materialização de ideias disruptivas e transformadoras capazes de colocar o negócio em outro patamar, né? De fazer ele dar aquele salto. Aqui vale ressaltar que muitas vezes o investimento nas ideias ele tem, digamos assim, um caráter, como mencionamos antes, né? Mais que experimental, teste, né? Ou seja, o risco de fracasso que existe. Tá? Aí vem a perguntinha, tá? Mas por que então existe esse nível? Se existe o nível de o risco de fracasso, né? É que dependendo do negócio, a disrupção é a única forma de conseguir, digamos, se destacar no futuro e se destacar dos seus concorrentes, né? Então, mergulhar no terceiro nível de inovação muitas vezes significa atender a tendência de mercado, né? Você não tem como escapar. Tá? Um exemplo pode ser visto nas grandes fabricantes de veículos, né? Que só agora se mostram mais preocupados com a criação de veículos elétricos. Por quê? Porque vem aumentando o valor do combustível, os combustíveis estão cada vez ficando mais, né, escassos, tributação em cima dele e tudo mais, então estão tornando, digamos assim, o combustível fóssil, né, de combustão cada vez mais caro, né? E as novas, digamos assim, ideias é redução de gasto, né? E eles estão indo mais para esses veículos elétricos. Vocês podem ver que tem bastante hoje veículos elétricos já que estão entrando no mercado. É bem maior do que quando eles foram lançados, né? E alguns tempos atrás, né? Mas essas empresas, lembra lá que a gente falou do lidar, por exemplo, né? Elas seguiram, digamos, o mesmo exemplo do lidar, acharam que não há necessidade de inovar e elas ficaram então atrás. Hoje elas estão correndo nessa esteira dessas companhias inovadoras, né? Por exemplo, como a Tesla, né? Tentando concorrer com a Tesla, mas elas estão bem atrás. Mas estão chegando aí, né?
novas técnicas, novas tecnologias, novas aplicações para carros elétricos estão surgindo e isso faz com que eles se tornem mais baratos. Eu peguei um Uber, eu não lembro o modelo do carro, mas era elétrico. O rapaz falou que ele fazia o carregamento na própria casa, né? Que ele tinha um sistema de carregamento na própria casa. Disse que não dava diferença, não deu diferença de luz para ele. E a autonomia da carga total dava em torno de, em média, 350 a 500 km cada carga. Né? E se não dá uma certa diferença, imagina, então ele só teve o custo do carro, né? A manutenção do carro, talvez ali alguma peça, alguma coisa, né? E, claro, quando é novo, tudo isso daí, ele é caro, né? Por exemplo, trocar uma peça ali vai ser caro mesmo. Mas conforme vai modernizando isso daí, mais montadoras vão se especializando nisso daí, aos poucos vai reduzindo valores. Logo, né, esperamos ver então a maioria ou uma totalidade de carros elétricos. Né? Mas foi o que? Foi algumas montadoras que arriscaram fazer testes de carros elétricos. Né? Veja a Tesla lá, toda a história da Tesla. Sofreu com isso. Eu vou ver se eu trago aqui um exemplo da Tesla, mostrando para vocês melhor como que ele, todos os processos, o carro que bateu lá, que pegou fogo, explodiu, os recalques que eles tiveram que fazer indo na casa dos próprios, daqueles que adquiriram, né, porque eles não queriam correr o risco que o carro tivesse algum problema no trajeto até a concessionária. Então eles iam na casa para arrumar. O que a primeiro momento, se a gente for ver bem, né, colocando a ponta do lápis, foi um prejuízo. Né? Mas, posteriormente, trouxe então valores comerciais. Fez com que ele obtesse lucro. E onde inovar? Então, uma vez que você compreende os diferentes níveis de inovação, né, as técnicas de inovação para um negócio, então era de entender em quais áreas, digamos, focar. Né? E agora a gente vai então compreender quais diferentes pontos focais, né, por trás dessa estratégia de inovação. Então, você pode inovar numa única área, né? Sem um foco da gestão da inovação, ela pode ser apenas então em uma área da empresa. Não necessariamente em um setor, mas em um único processo, um único produto, serviço ou mesmo em um modelo de negócio. Né? Então, com o foco único, normalmente nos referimos à aplicação de inovações incrementais, pessoal, né? Que se reserva ao tipo de produto, serviço ou processo. Tá? Então, pode ser única, pode ser variada, né? Então, várias áreas, né? Então, ocorre normalmente quando a empresa ela precisa expandir seus negócios ou investir em experimentos que a destaquem no mercado. Com isso, então, é necessário se preocupar com inovação incremental, né? Então, precisa se preocupar com a inovação incremental lá da única área, né? Para aquilo que já está funcionando, como também uma inovação disruptiva para criar novos projetos, novos produtos, novos serviços, né? Que é aquele terceiro item lá que seria arriscar, né? Testar, fazer testes. Tá? E agora que você entendeu a importância então da gestão da inovação e sabe onde aplicá-la, quais áreas se pode ter uma gestão de inovação, né? Então separamos aqui alguns pontos que devem ser prioridade para algumas empresas, né? Como eu falei, a inovação ela não pode ser seguida, né? Não é uma receita de bolo para ser aplicada em todas as empresas, porque depende de cada setor, depende de cada empresa, depende como ela trabalha com os seus funcionários, depende como ela trabalha com a sua equipe, depende da sua equipe. São vários dependes aí, né? Mas aqui seria digamos, um prefácio aqui que funciona em todas, né? Então, segue ela aqui, ó. Olha aí, cultura organizacional. Então, a cultura de inovação ela não surge do nada. Assim como você e seu time, ele deve ser desenvolvido, né? Deve ser aperfeiçoado, né? Deve se criar uma cultura organizacional do negócio. Então, a inovação ela deve ser, digamos, um dos seus pilares. Então,
O primeiro ponto que você deve entender é a cultura de inovação da sua empresa. Existe empresa com uma cultura já estabelecida e outras que estão há anos no mercado sem sequer pensarem nisso, né? Nem sabe o que é uma cultura organizacional. Tá? Aqui características, né? Então, alguns exemplos de cultura organizacional positiva. Aqui é legal. Aqui eu trago algumas empresas, sabe? Por exemplo, o Google, ele é referência na gestão de pessoa para oferecer ambientes descontraído, criativo e com benefícios que, digamos, são atrativos, né? Dentre eles, refeições gratuitas, festas, viagem, premiações, né? A cultura da empresa é centrada no bem-estar dos colaboradores e investe em estratégias motivacionais constantes, né? Acho que tem até O Estagiário, se eu não me engano, Os Estagiários. É um filme que mostra, né? O Google lá, né? Que é uma comédia, mas é bem legal, né? Se eu não me engano, é Os Estagiários. Só um minutinho aqui, deixa eu ver se eu vou abrir meu celular aqui e pesquisar rapidão. Os Estagiários. É esse mesmo. Os Estagiários, um filme de 2013. Tá? Ele tem o Owen Wilson. É esse mesmo. Procurem lá, é bem legal, pessoal. Vocês conhecem um pouquinho do Google através desse filme também, tá? A Netflix, né, que então ela visa a cultura, é totalmente focada nos colaboradores também. Eles têm uma autonomia para realizar suas tarefas de maneira que acham correto, desde que atendam às expectativas da empresa. A Netflix ela prega a liberdade com responsabilidade, gerando processos e condutas flexíveis que reduzem custos desnecessários com controles excessivos, né? Você não se sente, digamos, um preso lá que tem que seguir aquilo. E cada vez mais está assim, né? Por exemplo, as empresas hoje em dia, elas não estão mais cobrando o horário, elas estão cobrando o que? A produção. Então, se você quer vir, por exemplo, trabalhar, perfeito. Se você consegue fazer isso em casa, fica em casa. Se você quer, né, as empresas às vezes permitem, tem algumas empresas que permitem que você escolha o horário, né, de trabalho. Quer trabalhar só de manhã, quer trabalhar só à tarde, quer trabalhar na sua casa à noite lá e fazer o mesmo. Beleza. Então, cada vez mais a gente está vendo essa possibilidade, né? Eu falo isso com experiência própria dentro da programação, pessoal, tá? Como eu já comentei com vocês, eu também dou aula ali para PUC, né? Na área de gestão e produção e tecnologia e programação. E já vi muitos alunos, né, que estão fazendo o curso que falam, não, eu trabalho em casa, a empresa manda pra gente fazer, por exemplo, uma correção num determinado setor do software e a gente pode fazer quando quiser, né? A gente tem, por exemplo, até o dia 15, né, desse mês de fevereiro. Se eu quiser um tempo hábil aí para mim ficar, digamos, curtir, fazer ou estudar, para que nem eles estão fazendo lá, né? Eu, às vezes preciso fazer um trabalho aqui, né? Então eu deixo mais para frente. Às vezes eu faço correndo tudo visando o quê? Que mais para frente eu vou ter aula, vou ter provas. Então, eles têm, digamos, essa flexibilidade, né? A Starbucks, né, com foco na sustentabilidade e no bem-estar das pessoas. Então, a cultura da Starbucks, ela costuma promover ações para estimular a consciência ambiental dos clientes. Isso também está cada vez mais em foco, né? A gente viu lá a Agenda 2030, né? Então, isso daí traz já uma bandeirinha lá para eles, né? Já traz uma indicação lá para eles, né? E também é bem visto pelos clientes. É um marketing. A Nubank, que ela pratica a cultura da criatividade, né? Então, criativa e descontraída. Os colaboradores têm liberdade de trabalhar como quiserem e a presença de pets é permitido no ambiente de trabalho, né? Isso torna mais descontraído ainda. Dessa maneira, a startup tem então uma cultura que atrai muitos profissionais que sonham em trabalhar nela, né? Veja, um ambiente, né, motivador, né? Um ambiente que deixa bem ali. Tanto eu nunca tive problema com a Nubank. E todos os problemas, não
problemas, né? Mas alguns probleminhas ali, né? Sei lá, erro de, de, de fatura, alguma coisa, sei lá. Eu nem lembro, na verdade, se eu tive algum problema, mas às vezes que eu precisei entrar em contato com elas, até porque eu tenho MEI também e eu utilizo no CNPJ. Eu tenho uma conta no Nubank no CNPJ. E eu precisei de alguns auxílios, algum treinamento ali, alguma coisa para fazer cobrança. Era imediato, sempre foi imediato. Eu acessei ali o chat deles e com uma conversa bem descontraída, nada formal, parecido que eu estava conversando com um robô, não. Foi bem descontraído. O rapaz me auxiliou, me ensinou, a gente até riu ali, foi super, sabe? Foi perfeito o atendimento. Tá? Tanto que hoje, veja, eu estou fazendo marketing para eles. Facebook. Então, a maior rede social do planeta tem uma cultura focada no trabalho em equipe e na comunicação aberta. A empresa estimula o crescimento de pessoas e profissionais e profissional, né, dos colaboradores. Ainda as lideranças mantêm então um relacionamento horizontal e próximo das equipes. Né? O Twitter, né? Então o ambiente da empresa agora mudou, né? Agora já está sobre outra administração, né? Mas até então, né? Até ele ser comprado lá por Elon Musk, né? Então o ambiente da empresa seria amigável, descontraído e motivador. Né? Os colaboradores são estimulados a cuidarem da saúde física e mental e participando, por exemplo, de aulas de yoga. Né? O Twitter, então, ele incentiva e apoia a diversidade e o trabalho em equipe. Agora veja aquilo que eu falei lá no início da aula. Às vezes eu posso estar falando um assunto aqui que já mudou. Né? Ó, o Twitter, quando eu dava essa aula, algumas semanas atrás, não era, né, dele, não tinha sido comprado, né? O mesmo proprietário da Tesla, né? Agora eu não sei como que está, então para você ver como muda, né? Então a inovação também ela é rápida. Né? Agora o proprietário, né, o Elon Musk, como eu já falei, né? Ele até teve várias demissões, né? Ele mudou algumas formas de trabalho, etc. Então, eu não sei, atualmente eu não estou por dentro, né, de como está, digamos, esse ambiente da empresa do Twitter. Mas era assim. Tá? A Apple, né, que a cultura da empresa então é focada na criatividade, na inovação e na autonomia dos colaboradores para desenvolver as suas atividades. Seu fundador, Steve Jobs, né, ele defendia que a Apple é uma organização digamos que trabalha com arte, então por isso ele criou essa cultura. A Adobe, né? Então os colaboradores participam de projetos desafiadores. Né? Eu já comentei em aulas passadas, né? Criar esse desafio dentro da equipe também é legal. Sempre com suporte total da empresa. Além disso, oferece vantagens e benefícios, evitando então o microgerenciamento, né? E transmitindo confiança aos profissionais. Né? Lembra aquilo que os funcionários eles gostam de participar da tomada de decisão. Né? E não simplesmente de serem guiados como se fossem, né, cavalos puxando, digamos, uma carroça. Não é legal isso. Eles gostam de participar na tomada de decisão, participar, né, na direção. Lembra que eu falei? Mostre que a empresa, e a empresa realmente é isso, né? A empresa é dos funcionários também. Né? É dali que eles tiram, digamos, seus salários. Então, a empresa lucrando, melhores lucros também para os funcionários. Tá? Então esses são alguns, né, exemplos que eu trouxe aqui para vocês, né? Eu poderia citar, vocês provavelmente já ouviu falar do modelo da Toyota, né? Também, onde o objetivo foi a redução do desperdício, né? E o aumento da produtividade naquela linha de produção, né? Então, dessa forma é possível reduzir o custo da empresa, no caso da Toyota, e consequentemente, né, aumentar a lucratividade. E entre outros, tá? Esses são alguns exemplos, né, de cultura organizacional positiva. Organograma empresarial. Então, o organograma de uma empresa
ela é basicamente uma maneira de organizar e documentar a estrutura organizacional da companhia. Essa organização é utilizada para estabelecer então a hierarquia necessária para que a empresa funcione de melhor maneira. Lembra do fluxograma, pessoal? Comentei com vocês, né? Então seria aqui no organograma, né, de gestão, né, você vai ver qual área, digamos, empresarial dessa gestão de inovação será delegada, tá? Então, no caso do organograma, o essencial é contar com um profissional com alta capacidade de liderança e que tenha capacidade de ser um excelente interlocutor, né? E lidere com isso. Lidere os outros envolvidos nesses processos na empresa e assim gere esse organograma. Tá? Eu vou trazer aqui para vocês um outro exemplo, também conhecido, né, como dashboards. Né? Esse daqui é um dashboard de venda. Tá? Mas o que seria um dashboard? Dashboards é um painel onde, ao você olhar para uma única tela, sem precisar ficar abrindo menus ali, ou abrindo novas janelas, né? Você consegue identificar, então, por exemplo, ali, ó, o faturamento por produto, o faturamento por região, a quantidade de vendas nesse mês, né? O faturamento total já, o faturamento médio, tá? Você consegue ver o faturamento de vendas por ano, faturamento de vendas por categoria, né? Tudo em uma única janela. Dashboards hoje em dia está sendo utilizado muito em sistemas. Inclusive, existem cursos de criação de dashboards no Excel, para vocês terem uma ideia. Eu participei de um curso para você criar. Eu gosto muito do Excel, como vocês já perceberam, né? E ele ensinava como criar os dashboards no Excel. Eu fiquei, sabe, maravilhado quando eu vi as possibilidades, né, de fazer isso dentro do Excel. Então, às vezes, para quem está iniciando uma empresa, né, isso daqui seria legal. Até esse dashboard é um exemplo do Excel. Ele foi feito no Excel. Então, entrando um pouco mais a fundo, falando o que seria, né? Então, ele seria um painel de métricas mais dinâmico, né? Então, ele permite que você gere dados, analise e faça comparações de diferentes períodos sem precisar sair da mesma página, ali como vocês viram, né? O dashboard também ele facilita com que as decisões, né, sejam tomadas rapidamente. Você consegue, simplesmente olhando aquela janela, você consegue verificar em tempo real qual é a quantidade vendida, se você está, digamos, na meta do mês passado, se você já superou o mês passado, e assim por diante, né? Então seria esse painel de métricas mais dinâmicas. Ele é preciso, né? Ele tem agilidade, né? Então, você, digamos, ao olhar ali como eu mostrei, né? Você consegue ver em tempo real. Né? Você consegue buscar informações com o olho, ao correr o olho. Né? Sem precisar ficar abrindo e fechando planilhas. E com isso tomar, então, decisões, né? Então, você deseja interpretar os dados e tomar decisões de uma maneira mais dinâmica, né? Você consegue com ele, já que ele permite que você acesse diferentes períodos no mesmo painel de controle. E apesar então de suas diferenças, relatórios e dashboards, então são recursos complementares que podem trabalhar e devem, vão e sempre, né, em conjunto para oferecer uma visão mais completa sobre o resultado do projeto da sua empresa, né, ou da sua gestão. Perfeito. O próximo aqui então, qual que é? Acho que é gestão do relacionamento. Não, relacionamento externo. Então esse seria um setor, um processo que vai beber de fontes externas e procurar se relacionar ao máximo com conhecidos de fora da organização. Então nesse quesito a diversidade corporativa é também extremamente importante. Então o intuito aqui é sempre gerar debates, enriquecer os funcionários e fortalecer os processos com aquilo que é realmente novo. Tá? E aqui eu trago para vocês o CRM, tá? Que é a gestão de relacionamento com o cliente.
Lembra lá que eu falei para vocês sobre eu não compro nada sem ver aquelas comentários do Mercado Livre, né? Ele entra dentro dessa gestão de relacionamento com o cliente, né? Porque o cliente dá a sua opinião sobre o produto, né? Isso daí é o melhor marketing que tem. Então vamos lá. Começando aqui por vendas e marketing. Então encontre seus melhores interesses, né? Automatize os acompanhamento, feche mais negócio e obtenha insights, né, para manter suas vendas em crescimento, né? Pedido de vendas e portal B2B, né, aqui os exemplos, né, que ele traz. WhatsApps e os bots, né, que faz então com que os clientes sejam atendidos rapidamente. Gerenciar os seus contatos, né? E-mail marketing, né, para tornar, digamos assim, ter uma relação, digamos, a pessoa que visitou o seu site lá tem lá para deixar o e-mail, por exemplo, né? Ele coloca o e-mail lá, sempre que tiver novidade, promoções, ele vai receber então um e-mail marketing. Os analytics, né, e os insights, por exemplo, que são utilizados pelo Google, né, para ver como que a interação de uma promoção gera tráfego para o seu anúncio. Integração com e-commerce, né? É aquilo que eu acabei de falar aqui sobre, por exemplo, possibilitar que no seu e-commerce os clientes dê opinião. Tá? Isso daí faz com que você melhore também suas vendas. Não só porque as pessoas percebem que o produto é bom, mas também os clientes dão feedbacks que são importantes. Né? Que você consegue, às vezes, melhorar o seu produto ou melhorar o seu sistema de venda. Tem um saque e helpdesk, né? No meu caso, é bastante importante, né? Porque como eu trabalho com um sistema, esse saque e helpdesk é o que mais é procurado, né? Então, acompanhe casos de vários canais, né? Garanta os níveis de serviço com sistemas configuráveis e obtenha insight para aumentar a felicidade do cliente, né? Então, relatórios de insights, né? Então, aqui tem o portal do cliente, roteamento automático, novamente o WhatsApp Zboot, né, dentro desse suporte, histórico de cliente. Eu consigo identificar, por exemplo, com esse histórico de cliente, por que pessoa, vamos supor que a maioria tem problema na emissão de nota fiscal. Então, como que eu vou melhorar, facilitar, né, a emissão de nota fiscal no meu sistema? Eu tinha um outro problema que eu acabei solucionando, é que as pessoas do meu sistema, eles faziam orçamento e eles não utilizavam mais e-mail, eles começavam a enviar com o WhatsApp. Quando eu desenvolvi o sistema, o WhatsApp então era pouco acessado. Então, normalmente, a forma de enviar um orçamento era fazia, imprimia e entregava. Vamos supor, para aquele que veio presencial. Depois, eu criei a possibilidade de enviar por e-mail. Fazia, gerava um PDF e enviava por e-mail. E agora, por último, eu percebi que as pessoas estavam me perguntando: eu posso salvar por PDF e mandar pelo WhatsApp? Falei, pode. Quando eu vi que passou um número, vamos por 100, já me perguntaram a mesma coisa dos clientes, falei, opa, peraí. Vamos criar uma maneira de já mandar direto pelo WhatsApp? O que eu fiz? Implantei no sistema de gestão uma maneira com que o atendente ali cadastre o seu WhatsApp, porque já tem hoje em dia aquele WhatsApp Web, né? WebSat, que é você entra ali no tua navegador ali do computador, abre esse WebSat ali, ele pede uma autentificação com leitor de QR Code e você consegue utilizar pelo computador, tá? O que eu fiz? Trouxe essa tecnologia que já existe para dentro do meu sistema, então ele consegue fazer a integração do sistema com o WhatsApp. Assim ele faz o orçamento e em vez de ele salvar em PDF, não, ele já manda direto pelo WhatsApp para o cliente. E outra coisa que é legal, que também pensando nisso eu já consegui melhorar, né? É, por exemplo, vamos supor lá que o cliente fechou. Ele mandou o orçamento pelo WhatsApp. O cliente, beleza, pode produzir. Ele já salva um print dessa tela, que seria a autorização pelo WhatsApp, no processo de liberação lá do orçamento. E ainda
o próprio sistema vai mandando pelo WhatsApp ali em que fase de produção ele está. Por exemplo, o pedido foi fechado, tal, já manda a nota fiscal pelo WhatsApp. O pedido entrou no forno, né, de produção lá em vidro temperado, já manda lá que está no forno. Está em carregamento, já manda que está em carregamento. Saiu para entrega, já diz, ó, qualquer momento, né, a partir desse horário, pode chegar o seu vidro, porque já saiu para entrega, né? Então é um jeito de manter informado o cliente e fazer uma integração, né? Ó, integração com telefonia, que é o próximo, que eu já expliquei antecipadamente aqui, né? Aí vem o financeiro, tá? Então aqui vale ressaltar também que o financeiro tem um papel importante, imagine se não, né? Na gestão da inovação, sendo aquele que vai então definir o orçamento para o setor, né? Lembre-se que a inovação ela deve ser encarada como um investimento da empresa, especialmente porque quando falamos de inovações corporativas, normalmente esperamos que um retorno financeiro. Então vamos nos aprofundar aqui. Ali, como modernizar o setor financeiro em 3 etapas. Então, a primeira etapa aqui. Corrija o fechamento financeiro. Então, a automação desse processo ele pode reduzir o esforço manual de algumas tarefas em até 50% do tempo. Então, a automação ela vai ajudar as organizações a migrar, digamos, para a contabilidade moderna, né? Unificando seus dados e processos, automatizando aqueles trabalhos repetitivos, né? E direcionando a responsabilidade, digamos assim, de uma forma mais assertiva, né? As informações elas vão ser geradas, elas não vão passar por processo. Eu já vi, tá, pessoal? Fazendo um parênteses aqui, eu já vi empresas que faziam assim, ó, pegava do sistema, exportava para o Excel, levava para o financeiro usava a planilha e fazia todos os processos ali manuais de conferência. Depois imprimia essa planilha e mandava para a contabilidade tinha que fazer todos. Meu Deus, entendeu? O retrabalho. Por quê? Né? Por que fazer isso? Hoje em dia, como eu acho que eu já até comentei, mas se eu não comentei, vou falar agora. Hoje em dia, um sistema financeiro bem, digamos, organizado, quase, tá? Consegue substituir um contador. Por quê? Porque já vem tudo detalhado, tá? A parte contábil. Mas ainda, claro, você precisa passar um contador, né? Até para ele fazer umas correções ali e tal, e dar a assinatura dele. Ele precisa, né? Hoje em dia ainda há necessidade disso. Então, segundo, seja estratégico por meio da automação. Então, a automação ajuda os contadores a analisar exceções e divergência em vez de passar o dia tentando encontrá-las, né? Como eu acabei de falar ali um pouquinho antes, né? Então ele cria análises eficazes, né? Gera planejamentos assertivos, né? E com esses dados, né, com mais qualidade, ele consegue então garantir um alinhamento e colaboração entre equipes. Gente, eu já tenho uma experiência vasta nisso daí. Trabalhar, por exemplo, não sei, alguém que provavelmente vai se identificar já passou por isso. Trabalhar as pessoas para fugir do simples, né? Para se manter no simples e pagar menos imposto, às vezes criam empresas até com 3 CNPJ. Daí emitem nota fiscal no CNPJ, quando vê que está atingindo o teto, emitem no outro CNPJ e emitem no outro CNPJ. Imagine um contador que faz a gestão disso daí. Gente do céu. Não é fácil. 3. Renove o coração do processo. Então, para evitar que a organização tenha qualquer interrupção durante a utilização do ERP, então é fundamental adotar uma solução baseada em nuvem, né, sendo o último passo no caminho para uma atualização das tecnologias para a estrutura do departamento financeiro. Tá? Então, mover
o ERP para a nuvem é essencial para a organização. Já falamos sobre isso também, né, que é mais fácil você perder os dados, você ser contaminado por um vírus, você, né, ter prejuízos armazenando informações dentro do seu computador do que armazenando informações na nuvem, né? Por quê? Porque essa ação de mover o ERP para a nuvem, ela vai permitir que equipes com menos recursos obtenham então atualizações automáticas, reduza, digamos, aquela dependência do TI interno, né? Às vezes você paga lá um funcionário só para manter o seu servidor funcionando. O seu servidor também tem um custo alto. Aí você joga para a nuvem, você vai ver que você paga lá R$ 100 por mês para manter os dados na nuvem. Entende? Então vocês acabam eliminando custos, né? A automação pode ser a chave para garantir então a saúde financeira da empresa e assegurar que os processos mais efetivos sejam implementados, né? Novamente um exemplo que eu posso citar aqui, o próprio ERP na nuvem permite com que outros aplicativos, outros sistemas se comunicam diretamente. Por exemplo, a emissão de nota fiscal eletrônica, né? O valor não está apenas no sistema em si, como eles trabalham, né? Como eles trabalham junto e os pontos de integração entre eles, tá? Deixa eu só ampliar aqui. Tô vendo no celular que tá ruim. Então, o valor ele não está apenas no sistema, e sim como eles trabalham junto e os pontos de integração entre eles. É esse exemplo que eu falei, né? Às vezes, então um sistema integrado, né, vai facilitar. Por exemplo, você não precisa mais mandar um monte de nota fiscal lá para o seu contador. O seu contador faz o login no sistema, como ele está, os dados estão na nuvem, ele entra lá no sistema online e já está com todas as informações, tá? Então agiliza também a prestação de serviço. Se eu não me engano agora, que é o marketing? Não. Aqui, tá aqui. Então, marketing, tá? O marketing tem papel especial na consolidação, né, da sua gestão de inovação, tanto interna quanto externamente. Então, saber comunicar uma novidade, seja em um processo, um produto ou um serviço, vai fazer toda a diferença no resultado final esperado. Aqui vale dizer que profissionais de marketing ele tem muito a contribuir, né? Eles acabam então estabelecendo bases de comunicação de funcionário com clientes mesmo, e essa base de dados, essa base de comunicação vai gerar dados fazendo com que você atinja o seu cliente de uma maneira mais rápida. É isso com que o Analytics, por exemplo, faz, tá? Quando você hoje em dia consulta lá o Analytics e faz todas aquelas respostas, não sei se alguém aqui já fez, já criou alguma promoção pelo Analytics, né? Você passa por um formulário ali respondendo um monte de coisa. Às vezes você pensa, nossa, para que tudo isso? Para quê? Para que inteligências artificiais, né, inovações, identifique o seu produto, identifique qual é o seu público-alvo e consiga então entregar de maneira mais, digamos, precisa, né? Ou seja, vai oferecer a solução para aqueles que realmente precisem dela, né? Então, esse marketing, essa inovação em marketing, ela vem superando, por exemplo, aquela publicação feita em jornais, né, que eles fazem. Por exemplo, você consegue hoje em dia, por um custo bem menor, que é, se eu não me engano, 150, o mínimo, né, do Analytics ali, você consegue ter um retorno muito superior. A primeira vez que eu fiz uma publicação no Analytics, eu não sei se eu já comentei, mas eu peguei para preencher rápido ali, fui só enchendo linguiça, como dizem, e paguei 150 lá e falei para mim mesmo, esse negócio de publicar no Google não dá retorno nenhum. Aí, um dia navegando na internet, o próprio Google viu que eu não tive retorno, né? Apareceu lá na minha caixa de e-mail um curso de Analytics gratuito.
Falei, tá, vamos dar mais uma chance para esse analítico. Tá querendo me dar um curso, né? Então vamos lá. Vamos fazer. E eu precisava até de horas para o mestrado. Vamos fazer então. Eu vim com certificado, tudo perfeito. Fiz o curso da Analytics. E ali eu aprendi que, caramba, encher linguiça ali é o pior erro que se faz, sabe? Aprendi como preencher os formulários, aprendi como identificar meu público, aprendi como identificar meu produto, sabe? Como tipificar as categorias de produtos para ser melhor criar inter-relação nas redes sociais, por exemplo. E quando eu terminei, fiz a nova inserção e fiquei louco vendendo aquilo lá. Falei assim, hoje em dia, né, tenho trabalhado bastante com Analytics. Né? Eu mesmo não, né? O rapaz lá que faz o marketing pra mim, ele sempre tá falando, vamos, esse mês aqui, vamos, o que você acha? Vamos fazer no Analytics? Vamos. Mas eu vi que dá retorno sim, pessoal. Mas é aquilo que eu falei. Cair de cabeça lá, no primeiro momento, né, é aquele risco, né? Pode dar certo? Pode. Mas é bom adquirir um conhecimento antes. Procurem por cursos do Analytics gratuito pelo próprio Google. Ele disponibiliza isso, tá? E é isso aí. Então, a primeira parte está vencida. Deixa eu ver quanto tempo aqui. Já deu 1 hora, né, de aula. Tá. Deixa eu ver qual que é os próximos. Só um minutinho, pessoal. Ver aqui se vai dar tempo. Tá. Vamos aqui qualquer coisa. Passe um pouquinho, né? Vocês assistem em 2 vezes. Aqui abriu. Tá, a gente vai ver um pouquinho sobre essa TRL agora, pessoal, tá? Então, a tradução livre para TRL, então, seria níveis de prontidão tecnológica. Então, ela seria uma metodologia de mensuração de maturidade tecnológica para se analisar em que ponto se encontra a pesquisa e criação de um produto, de um projeto ou de um serviço inovador, tá? Nossa, aqui ampliou para mim, tava pequenininho. Mas então seria isso daí, ó. Tá? Deixa eu ver se amplia aí. Dá uma melhoradinha. Então, da concepção ao lançamento, um projeto ele passa por várias etapas. Cada uma das suas especificidades, né? Como, por exemplo, pesquisa, prototipação, né? O protótipo criado, teste, funcionamento, aceitação do público final, né? Rodada de investimento, entre outros. Então, essas fases entre estudo e descoberta, ela pode significar o nascimento ou a morte de um produto, né, de uma startup. Tá? Isso daqui normalmente se aplica mais a startups, pessoal. Ou para incubadoras. Tá? Você tem a ideia lá e vai incubar lá na incubadora. Essa TRL é essencial, tá? Tanto que acho que na própria incubadora lá vocês vão rever isso daqui se vocês forem incubar, tá? Então essa ferramenta ela fornece uma visão rápida da maturidade da tecnologia e auxilia a gestão e a tomada de decisão sobre o desenvolvimento e a transição de uma tecnologia. Tá? Então a origem da TRL para medir a maturidade tecnológica. Tá? Então quem desenvolveu essa teoria, né? Adivinha qual foi? A NASA, pessoal. Foi a NASA. Então, em 1974, um pesquisador da agência espacial, né, a NASA, começou a analisar então materiais para serem utilizados, né? Nossa, tá cortado ali, ó. Melhorou. Para serem utilizados no sistema de foguetes e classificar as etapas de desenvolvimento dentro de uma escala numérica, tá? Então, hoje, essa metodologia ela é usada como referência no mundo todo, principalmente nas áreas de pesquisa e desenvolvimento e inovação, tá? Que é a PDI, tá? Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.
E no Brasil ela foi oficialmente aceita como norma pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela foi aceita em 2015. Então vamos passo a passo aqui, tá? Então, primeiro ali, objetivo dessa TRL, né, como ferramenta de inovação. Tá cortando para mim aqui. Aí, melhorou. Então, o principal objetivo de utilizar essa TRL como ferramenta de inovação é ter um entendimento claro sobre o projeto que está sendo desenvolvido, possibilitando então um refinamento mais metódico e inteligente e, digamos assim, uma menor incidência de erro, visando essa menor incidência de erro. Tá? Você faz digamos, um review ali e vê onde está errando e faz as correções. Né? Por ser uma ferramenta aceita como norma dentro do setor de pesquisa e desenvolvimento, né, de inovação, ela é importante por ser um instrumento para se conseguir então investimentos até. Tá? Então, se você tem uma TRL, você consegue, digamos, até vamos supor aqui, para uma rodada de investidores. Se você tem essa TRL, é um ponto a mais para vocês. Tá? Agências de fomento à economia, como o BNDES, o CAPES e o FINEP, que injetam recursos financeiros em empresas em fase de desenvolvimento e pesquisa de inovação, tanto científica quanto tecnológica, aprovam um projeto que estão em análise dentro dessa metodologia TRL. Né? Então, por ser uma ferramenta que digamos, passou, né, na BNT, você vai conseguir mais facilidade nesses setores, né? BNDES, CAPES e FINEP. Para ser beneficiado então por esses programas, como a Lei do Bem, é imprescindível a utilização dessa ferramenta TRL, pois ela vai trazer então mais garantia de que um projeto vai dar certo, né? Ao mesmo tempo que tem uma indicação do nível de maturidade tecnológica que ela está. Outro meio de viabilizar então recursos financeiros para a realização de um projeto inovador é através de programas de incentivos fiscais. Né? Então também utiliza essa base da TRL, né? Onde uma empresa pode, digamos assim, reduzir suas cargas tributárias, né? Seus impostos, durante o processo de desenvolvimento ou maturação de um produto. Então também traz esse benefício a TRL. Vamos para o 2 ali, né? Como funciona essa metodologia TRL? Agora que entra, né? Então, a TRL é definida por 9 níveis, que vão desde pesquisas básicas até o seu teste e lançamento. E dependendo de onde se encontra, você consegue, então, classificar a sua maturidade tecnológica. Deixa eu trazer uma figurinha aqui para vocês. Nossa, mas ficou muito pequena. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Não, aqui ficou ótimo. Então, níveis de maturidade. Então, primeiro ali, no nível 0, nascimento da ideia. Nível 1, início da pesquisa, observação, né, e relato. Nível 2, conceito e aplicação. Nível 3, prova de conceito, formulação, aplicações possíveis. No 4 já é o protótipo, né? O 5º, aplicação dentro de um ambiente simulado. Tá? O 6º, então, seria a demonstração, o teste desse protótipo, né? Da simulação. O 7, a demonstração dentro do ambiente já operacional. O 8, um projeto já aprovado, mas ainda em fase pré-comercial. E o 9, pronto para o mercado. Então, esse TRL, né, por ser definido por 9 níveis, que vão desde a pesquisa básica até o seu teste de lançamento, ele começa então nessa fase 1, onde a tecnologia está em estágio embrionário, digamos assim, né? Está em estágio incubatório, lá onde você começa a procurar as incubadoras. Então vamos passando um a um aqui, né? Ó. Então, 0 ideia. Né? Onde você vai lá conversar com a Cláudia, ver se é viável, beleza. Vamos incubar? Vamos. Então vamos para o passo 1. Então essa fase de pesquisa básica, né? Passa por uma observação, uma publicação e um resultado. No 2
é onde a pesquisa começa a ser aplicada dentro desse conceito de tecnologia. O 3 pode ser chamado de prova de conceito, digamos assim, onde são feitos testes para analisar se essa tecnologia ela está apta a passar, digamos assim, para o outro nível, né, que seria o 4. E aí sim, nessa etapa é construído então um protótipo daquilo que vai ser o produto, para dar início então aos testes de funcionalidade, né, que está aqui no 5. Então esse nível ele é muito importante, né, é um dos mais importantes do ciclo, pois a tecnologia começa a ser aplicada nesses ambientes simulados, os testes, né? Chegando no nível 6, significa que a tecnologia ela já está preparada para os testes finais. Aqui é muito difícil você dar errado. Tá? Aqui o protótipo ele já está funcionando em um ambiente próximo ao real, né, à realidade. No 8, significa que o projeto ele foi aprovado, né, houve uma maturidade tecnológica e atingiu seu resultado esperado. O 9, o projeto já está em funcionamento e pronto para ser lançado então em larga escala no mercado. Tá? Beleza? Você sabia que é durante a fase TRL 5 e 6 que se encontra então o Vale da Morte? Né? O Vale da Morte é o fim, que seria aquele fim indesejável, né, de uma startup. Então é a morte de um projeto, onde os testes provam que sua falta de funcionalidade ou de aceitabilidade, né, ou ele é insustentável, digamos assim. Então é nessa etapa que se encontra esse vale, né. Então é nessa etapa onde apenas 10% das startups conseguem avançar, né, ou seja, passar essa fase. Então essa ferramenta ela é uma prova de confiança de que um projeto ele está passando por todos os testes antes de entrar no mercado. Por isso que consegue aqueles benefícios que a gente falou anteriormente. A ferramenta TRL também ela vai ser uma grande aliada em outros benefícios como... Cadê? Tá aqui. Gerenciamento de risco, tomada de decisões, definição de equipe de trabalho, análise comparativo com outras tecnologias. E é isso aí. Beleza? Deixa eu ver aqui, acho que tem exemplos de empresa aqui, ó. Exemplos de empresas que acabam se beneficiando com a TRL. Então, além da própria NASA, né, que não só inventou, mas tem a TRL como uma de suas principais ferramentas e a tornou referência de escalabilidade tecnológica no mundo. Outras empresas também se beneficiam dela, como Google, né? Então, o Laboratório Secreto de Inovação do Google, companhias de software da Califórnia, companhia de gás e petróleo, como a gigante inglesa BP, setores de construção de infraestruturas e agricultura, como a John Deere, né? É isso aí, gente. Então, vou parar aqui por enquanto. Deixa eu só ver qual que é o outro item aqui pra mim. Um pouquinho, vou pausar aqui a gravação. Então, beleza, pessoal. É isso mesmo, né? Por hoje a gente fica aqui. Acho que, se eu não me engano, falta só mais uma aula. A matéria em si já passou. Estava confirmando aqui com o disponibilizado online lá para vocês. Então, vocês já completaram, digamos, todas as aulas, né? Todo o material. É importante que vocês leiam aquilo que está na plataforma, né? Não esqueçam da chamada, pessoal, tá? Chamada é importante porque vocês consigam, então, comprovar que vocês assistiram às aulas e adquirir, digamos, esse percentual de participação, né? E assim conseguir o certificado. E para a próxima aula eu vou trazer um livro para vocês aqui. Eu vou fazer ainda o slide. Vou trazer um livro para a gente conversar um pouquinho sobre ele, tá? É um livro que eu indico para todos. Livro, uma leitura simples, é uma pegada você ler o livro e ele é bem atual, tá? Auxilia muito nessa parte de inovação para empresas. Perfeito? Então por hoje eu fico por aqui e aguardo vocês então na próxima aula. Um forte abraço e até a próxima.